Você está ouvindo Simples Vinho comigo, Fabiana Knossaisen. No episódio de hoje, a gente vai falar de vinhos que estão fervendo, última moda, todo mundo empolgadíssimo, mas que, na verdade, é uma velha novidade. Aparentemente, foi aqui a origem de tudo, o berço do vinho, a Geórgia dos Qvevres. Mas não só de Qvevres vive a Geórgia e a gente vai aprender isso aqui hoje. Aliás, muito pouco de Qvevre vive a Geórgia, cerca de 10% só. E Qvevre é uma pronúncia que eu aprendi também, porque se vocês se lembrarem no episódio, a primeira vez que eu falei sobre esse tipo de vinhos, o episódio sobre vinhos laranjas, SV80, lá da época da pandemia, a gente estava tudo em quarentena. E se você não está na vibe do vinho laranja ainda, ou se não lembra direito dessa história, pode ser legal ouvir de novo o episódio 80 sobre os vinhos âmbar ou laranja. Eu até ouvi recentemente para, não ficar repetindo informação para vocês. Muita água passou então debaixo daquela ponte lá do episódio 80, inclusive lá eu falava Qvevre, porque eu não tinha referência. Agora aprendi que é Qvevre, que a gente pronuncia aquela espécie de ânfora de barro, mas que não é ânfora, que eles ficam nervosos se você chamar de ânfora, que os georgianos usam para fazer seu vinho. E tem muita ciência nesse Qvevre, viu? Tem bastante informação nova aqui hoje. A principal fonte para o episódio de hoje é uma masterclass do WSG, Wine Student Guild, que é aberta, inclusive, tá? Para qualquer um. Eu vou deixar link no post deste episódio, no simplesvinho.com. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever no WSG, mas é tudo grátis. Também conversei com o André Bader, que é um brasileiro que atualmente vive na Geórgia, é Wine Hunter. A Geórgia é incrível porque ela conseguiu manter a característica, né? Então, quem ama vinho, quem gosta de história e não provou um vinho georgiano ainda, está faltando algo no caderninho da vida. Ele precisa pegar essa página e preencher com vinho georgiano. Esse foi o André. E também pesquei uma ou outra informação por aí que eu vou comentando com vocês ao longo do episódio. Vamos lá. Se você não se liga muito aí nas trends de vinho, você talvez não esteja muito a par do que é a Geórgia. Mas esse não é só mais um país lá do leste europeu que produz vinho. A Geórgia provavelmente é o berço do vinho, onde tudo começou. É de lá que vêm os achados arqueológicos mais antigos que a gente conhece relacionados à produção do vinho de uva. Porque no Japão acharam uns vestígios mais antigos, mas eram fermentados de outras coisas, de arroz, eu acho. Pois lá na Geórgia, eles encontraram esses restos de Qvevres, que são recipientes de barro que parecem uma ânfora, só que não, vamos falar mais deles depois. E os Qvevres são usados exclusivamente para a produção de vinho. Os achados lá da Geórgia são de 8.000 anos atrás, ou seja, cerca de 6.000 antes de Cristo. E é possível que já fizessem vinho, inclusive muito antes disso, porque há evidências de ocupação por Homo sapiens por lá de 1,8 milhões de anos atrás. E isso faz da região o lugar mais antigo fora da África onde se encontrou evidência de gente. E gente, tá todo mundo careca de saber, é doido para fermentar alguma coisa e fazer álcool e ficar na vibe. A Geórgia está numa fase marqueteira, então tem muita história romântica e linda falando dos vinhos de lá, de como eles produziam e tal. Boa parte dessas histórias possivelmente seja história para vender vinho, como aquela do Dom Perignon, Bebendo Estrelas, que o Comitê de Champanhe tinha no site deles até bem recentemente, quando a gente fez os episódios sobre champanhe, estava lá isso ainda. Mas não deixam de ser histórias adoráveis. Então, ativa o modo romântico aí, que já vou logo começar com duas delas. Alguns estudiosos acreditam que a palavra vinho, vin, que a gente usa hoje em várias línguas, derive da palavra vino, do georgiano,
Eles traduzem como G-H-V-I-N-O, vino, alguma coisa assim. Mas a escrita em georgiano é com aquele monte de minhoquinha, que inclusive tem uma história bem legal, de que esse alfabeto, essas minhoquinhas, são inspirados naquelas partes da videira que parecem minhoquinhas também, vocês já devem ter visto. Chama tendril em inglês, em português eu fui descobrir, chama gavinha. E eu achei que até parece mesmo, sabia? E também uma ótima sugestão aí de tatuagem, para quem curte essas tatuagens de vinho, é a palavra vinho escrito em georgiano. A Geórgia está, então, no leste europeu, na região dos Cáucasos. Cáucasos também é uma cadeia de montanhas, que inclusive é importante para a parte de vinhos. Ela divide a Geórgia ao norte, na fronteira com a Rússia, e protege o país do clima mais frio, aí, mais tenso, que vem do norte. Ela é banhada pelo Mar Negro a oeste, e ao sul, de leste para oeste, ela faz fronteira com Turquia, Armênia e Azerbaijão. Foi, portanto, uma região de muitas influências multiculturais. Ela estava na rota das especiarias, na rota da seda, e foi também invadida e dominada por persas, otomanos, russos, depois a União Soviética. É uma democracia relativamente nova, é um país independente desde 1991, mas ainda tem territórios ocupados pela Rússia. Fica ali no noroeste e é uma das 10 regiões produtoras de vinho. Antes da gente começar a falar das regiões e dos vinhos propriamente, queria falar de outro ponto cultural super interessante na Geórgia, que são os maranes. Os maranes são vinícolas caseiras e praticamente todo mundo na Geórgia faz vinho em casa. Tem uma vinícola caseira dessas, ao invés do cara ter um carro na garagem, ele tem um coevre. Na Masterclass do WSG, que eu falei que eu ia deixar o link para vocês, ela é bem recente, é de novembro do ano passado, 2023. E eles comentam que a produção dos maranes é de 8 milhões de litros por ano, que é quase o dobro da produção do país. Fazer o vinho em casa foi importante para eles culturalmente, até como resistência, por causa do tanto de invasões que eles tiveram. Lembrando que durante o domínio otomano era proibido fazer vinho. Quem sofreu mais foi a parte sul ali, que faz fronteira com a Turquia. E depois, durante o domínio da União Soviética, em que o foco era a quantidade, né? Era volume. Então, eles iam atrás das variedades mais produtivas e ninguém fazia vinho em coevre, porque dá muito mais trabalho fazendo coevre. E eles contam, então, que uma forma de resistir a essa coletivização das coisas foi ter a sua videirinha ali em casa e fazer o seu vinhozinho da forma tradicional. Fazer vinho no seu marane. Muito bem, para fins didáticos, a gente vai pensar na Geórgia como um retângulo. A parte de cima, fronteira norte com a Rússia, e vamos usar essa fronteira para redefinir esse retângulo. Pega da ponta superior esquerda e traça uma diagonal até a ponta inferior direita, transforma o retângulo num triângulo. E essa fronteira é definida pela cadeia montanhosa dos Cáucasos, mais de 3.000 metros de altitude, pico nevado mesmo, estação de esqui e tal. E as regiões produtoras estão distribuídas aos pés dessa cadeia montanhosa ali no vale formado. Uma faixa que vai ali de ponta a ponta do país, mas se vocês lembrarem, na lateral esquerda do nosso triângulo, que é mais larga, essa lateral, que é na verdade a costa, né, com o Mar Negro, ela é quase toda tomada por regiões produtoras. Não tem muita produção, na verdade, porque 70% da produção está do lado oposto, do lado direito, na outra pontinha ali do triângulo, numa região chamada Kakheti. Escreve K-A-K-H-E-T-I, Kakheti. Em inglês, eles falam Kakheti. O André, que é aquele brasileiro que está lá, fala Carrete. O Google me disse que a tradução para o português é Cachetia, com C-A-C-H-E-T-I-A. E provavelmente a pronúncia georgiana mesmo é alguma coisa diferente disso tudo. Eu vou usar Kakheti ao longo deste episódio. E quanto ao volume de vinho produzido em Kakheti, o André me falou em 70%,
O Konstantin Baum, que é aquele MW alemão, num dos vídeos dele ele fala em 70% também, mas na Masterclass do WSG eles falam em 95% da produção em volume é feita em caquete. Então, não sei se é 70 ou se é 95, mas é bastante. E isso, claro, não acontece à toa. Por estar mais para dentro do continente, ela não sofre a influência do Mar Negro, que está ali a oeste. Então, é uma região muito mais seca e mais quente, muito mais fácil produzir uva lá, principalmente na época da União Soviética, que eles não estavam muito preocupados com qualidade. O que, veja bem, não quer dizer que o vinho seja ruim. É uma questão de praticidade mesmo. Se você pensar, por exemplo, na França, é muito mais vantajoso você plantar no Languedoc, que é um lugar quente, ensolarado, do que na Champagne, que é um lugar frio, que chove, que tem geada, que tem chuva de granizo, enfim. E que também é uma área menos montanhosa, o que facilita muito a mecanização da coisa, né? Lembra que a gente está pensando em volume da época soviética, isso é uma certa herança daquela época. Então, eu não vou nem falar os nomes das outras 9 regiões, né? São 10. Porque não tem osmose que dê jeito nisso. Imagina, vai ser a primeira vez que a maioria vai ter ouvido e vocês dificilmente vão ouvir de novo. Então, quem tiver interessado em ir para lá e conhecer mais, pode assistir às masterclasses do WSG. E até porque esses vinhos não chegam no Brasil. Você só vai conseguir provar lá e olha lá ainda, porque se Caquete produz 95% em volume de todo o vinho do país e os produtores são todos pequenos fora de Caquete, eu acho que até lá é difícil de você conseguir. Eu dei uma olhada no portfólio da Wine 7, que é a maior, a mais especializada em vinhos georgianos aqui no Brasil, importadora, e todos os vinhos do portfólio deles são de Caquete. E aí, lembrando que Caquete é a região, né, tipo uma IGP, você pode ter regiões mais específicas, mais restritas, as DOPs, que a gente chamava de AOC ou AOP, a boa e velha denominação de origem protegida. Eles têm 29 no total, eu não sei onde elas são, é bem difícil de descobrir, eles não dão a informação gratuitamente. No site dos vinhos da Geórgia, você tem que entrar em cada uma, achar a cidade onde ela está e no mapa da Geórgia procurar mais ou menos a região. Eu fiz isso com 2, que são as 2 DOPs que tem no portfólio da Wine 7, que é um vinho Kingsmarauli e um vinho Tsinandali. E os 2 ficam em Caquete. E vou aproveitar para contar uma outra característica ali da herança soviética para a região. O Kingsmarauli, que é um vinho que inclusive o André, depois eu vou colocar uma participação dele aqui, é um dos vinhos que ele recomenda por ser um vinho muito diferente, muito exótico, ele tem tanino ali e ele tem um açúcar residual importante. Pela norma, ele precisa ter entre 18 e 45 gramas por litro de açúcar residual. É açúcar pacas. E isso é um gosto muito russo. Eles gostam muito de açúcar. Se vocês lembrarem dos episódios de Champagne, a gente comenta lá que os vinhos voltados para o mercado russo têm muito mais açúcar residual. E a Rússia sempre foi o mercado importador mais importante da Geórgia. Depois, com o embargo, com a guerra, a invasão da Ucrânia e tal, esse mercado minguou. Até por isso que a gente está vendo mais vinhos georgianos, porque eles estão tendo que procurar outros compradores para os vinhos deles. Mas a produção de vinhos de mesa com dulçor ainda é bastante grande na Geórgia. E eu disse que eu ia falar só de Caquete, mas na verdade eu quero falar de mais 2 regiões que chamaram a minha atenção na Masterclass do WSG. A primeira delas é Kartli, Kartli, que começa ali pegada em Caquete e vai seguindo, acompanhando o Cáucaso para a região leste. E eu queria falar dela por vários motivos. Primeiro, que é porque onde está a capital, Tbilisi, e quando você chega num país, especialmente de avião, grande chance é de você chegar pela capital. Então, já que você já vai estar por lá mesmo, eu acho legal você saber que a Geórgia começou ali, é meio o núcleo onde eles estavam. Inclusive, o nome da Geórgia em georgiano é Sakartvelo. E repara que tem o Kartli ali no meio da palavra. Essa palavra traduz para eles como o lugar dos kartlinianos. Geórgia, então, é o lugar dos kartlinianos. Achei bonita essa história.
E a gente aqui no Ocidente chama de Geórgia, aparentemente, porque os caras lá são tarados por São Jorge, assim, super fãs, mais que corintiano. E os ocidentais que foram lutar nas cruzadas por lá, quando voltou, se referia a eles como os georgianos. E eu queria falar dessa região de Kartli, porque ela tem uma característica arquitetônica que eu achei super interessante e bonita de visitar, porque eles têm chateaus lindíssimos, no estilo francês mesmo. Porque nessa região vivia a burguesia georgiana no século XVIII, quando eles eram parte do Império Russo, e a influência francesa era muito grande. Então, eles têm esses chateaus rodeados por vinhedos que estão todos sendo renovados. Eu vi fotos do Chateau Mukrani, que, nossa, babei. E a outra região que eu queria comentar é Mesquite. Ela fica mais ou menos ali no meio do país, se você olhar de leste a oeste, mas ela não fica no vale, ela fica descendo para o sul, fica ali na perpendicular, mais perto da Turquia, portanto, e foi a que mais sofreu durante o domínio otomano. Quase acabou, aí praticamente acabou a produção de vinhos aí, mas eles conseguiram retomar, e é uma região, além de ser toda com platôs, os vinhedos são naquele formato de terraço com o muro de arrimo em pedra. Na Masterclass, a MW disse que os vinhos de lá são estilo os Nerello Mascalese do Etna. E aí, já gostei. E vamos agora, então, falar um pouquinho das variedades autóctones da Geórgia, que é uma das grandes riquezas dos vinhos por lá. O frisson todo é por causa, principalmente, do Qvevri, mas, como eu comentei lá no comecinho, só 10% dos vinhos georgianos são feitos no Qvevri, mas variedade de uva eles têm mais de 500, segundo eles. Provavelmente até mais, porque eles estão começando a estudar isso agora. E note que a gente está falando de variedades viníferas só. Para dar uma ideia, 500 é mais ou menos o número de variedades da Itália, que eles estimam ter circulando no país, mas lá autorizadas tem só 350 na Itália. Só, né? Só 350 variedades de uvas autorizadas. E aí tem um momento nerd ali na Masterclass, daqueles que a gente adora, em que ela mostra um gráfico que é o resumo do resultado de um estudo que não terminou ainda, ele está em andamento, mas é o resultado de um estudo de genética de uva feito em conjunto com França, Japão, Geórgia e Alemanha, que buscou mapear, entender o que esse mar de variedades de uva tem em comum geneticamente. Então, você vê uma grande nuvem de pontos, que são as coincidências genéticas das variedades cultivadas europeias. Aí, alguma coincidência com as variedades cultivadas na Ásia Central, ali bem num cantinho, mas na parte central a maior coincidência é com as variedades cultivadas da Geórgia. E aí as variedades não cultivadas, as selvagens não viníferas, estão bem distantes ali nas partes mais de baixo, nas pontas desse gráfico, dessa dispersão. O que esse estudo sugere, e o estudo também não está finalizado ainda, mas ele sugere que as variedades georgianas são como o elo perdido aí entre as variedades selvagens e as que são cultivadas atualmente. É tipo uma ponte. E ela diz que isso também talvez explique a similaridade, a familiaridade que a gente nota quando a gente prova os vinhos georgianos. Ela diz que, embora sejam variedades distintas, você nota, especialmente na boca, uma certa familiaridade com essas variedades que a gente está mais acostumado, especialmente as italianas. Tá, mas aí a gente vê esse mar de variedades de uvas e fica perdido. Eles acho que também ficam bastante perdidos ainda. Foi só a partir de 2006 que começou um movimento para replantar, para revalorizar essas variedades nativas. E isso lá eles podem alegar, né, que é um pouco da herança da massificação da era soviética, mas no mundo todo a gente viu um movimento nos anos 1980 de afrancesar
o vinho, né? Arranca tudo e planta Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, blá, blá, blá. Que bom que esse negócio não foi para frente. Mas para simplificar e para ajudar a gente a navegar neste mar de variedades, a gente vai focar só em 3, que são as mais plantadas, são as que a gente tem alguma chance de encontrar por aí. E quando a gente for por lá, que é um negócio que está seriamente nos meus planos, aí a gente vê e aprende, né? Lembra que eu falei que na Provine eu achei que eu ia passar os 3 dias ali só no stand de Geórgia, mas aí me deu um certo desespero, porque não entendia nada e tinha muito vinho bem estranho. Então vamos lá. Ricatitelli, variedade branca, é a mais plantada, perto de 60% do total de vinho produzido em volume. Está diminuindo, né? Até por causa dessa política de revalorização. Aí uma coisa legal que eu esqueci de comentar é que 8% do território é dedicado a vinho, né? Com vinhedos. E para dar um parâmetro, na França, essa dedicação é de 3,2% só, menos que a metade. Não achei dados da importância do vinho para a economia. A indústria mais importante lá é de químicos e a agricultura é focada em cítricos. Produto interno bruto per capita, equivalente ao da Colômbia, menor que o nosso. É um país com menos de 4 milhões de habitantes, mas que cresce rapidamente. Tanto o PIB, que cresceu 10,4% em 2022, enquanto o nosso cresceu menos que 3%. Como em gente, a taxa de natalidade lá é de 2,06 filhos por mulher. Aqui é 1,6. Dados do Banco Mundial para 2022. Mas muito bem, vamos voltar a falar das variedades de uva. Ricatitelli. Variedade branca, é a mais plantada, é usada para fazer vinho de Cuevre, mas também fazer vinhos europeus, que eles chamam, esses clássicos, esses normais que a gente está acostumado. E que, como já falamos várias vezes ao longo deste episódio, são a maioria dos vinhos produzidos na Geórgia. E uma boa parte desta maioria ainda é feita no estilo off-dry, estilo suave, meio doce, para agradar o paladar russo. A Sara, que é a MW que apresenta a Masterclass, compara a Ricatitelli à Trebbiano italiana, não exatamente no perfil, mas no sentido de ser muito plantada, você encontrar em vários lugares. É uma variedade antiga e eles sabem disso porque ela tem muita variação clonal. A videira é muito propensa a mutações genéticas, é por isso que você não planta semente de videira, você faz aquele implante, né, o enxerto. Em termos de perfil de uva, ela compara a Viognier, só que com mais acidez. Tem a casca bastante grossa, né? Bastante rica em coisas, então boa para maceração, para vinhos âmbar ou laranja. Pode produzir ótimos vinhos se tratada com delicadeza e respeito, mas também pode ser aquela variedade rendedeira para produzir muitos e muitos litros de vinho sem graça. Segunda variedade mais plantada e que vocês devem já ter ouvido falar, pelo menos, é a Saperavi, responsável por cerca de 30% da produção, metade, portanto, da Ricatitelli, e somando as duas a gente já tem 90% dos vinhos. É uma variedade tintureira, que é aquela que a polpa é tinta também, são pouquíssimas as variedades, normalmente a polpa da uva é branca, por isso que a gente consegue fazer blanc de noir, sem contato com as cascas. Saperavi no georgiano significa dar cor, colorir. E ela é considerada muito versátil porque você consegue vinhos com bastante estrutura, com bastante tanino, bastante cor, sem necessariamente muito álcool, com níveis médios de álcool. E vocês sabem que a moda agora é essa, né? Tentar produzir vinhos com menos álcool, porque está muito fácil produzir vinho com álcool e a gente está sempre na contramão do que está fácil. E ela também é bastante prestigiada por manter a acidez, não perder a acidez com a maturação. Tem muita gente plantando em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. E, por fim, a última variedade dessas 3 principais, que foram destacadas na Masterclass e que eu estou repassando aqui para vocês, é a Mizvani,
com 3% de representatividade no total, mas está crescendo. Ela diz que tem muito potencial para vinhos. Mitsvani significa verde na língua georgiana. É uma variedade muito aromática, segundo ela, e que ela compara aí para fins de parâmetro nosso, né, para nos ajudar a dar uma referência, a Gruner Veltliner, que tem uma coisa mais herbácea e tal. Com essas três, então, Rekatsiteli, Mitsvani e Saperavi, a gente tem 93% das uvas de vinho, mas com esse movimento que começou em 2006 de revalorizar as castas nativas e tentar conquistar os mercados ocidentais, porque eles estão tendo muito problema com a Rússia, que sempre foi o maior mercado importador deles para vinho, eles começaram a replantar, então, essas variedades em 2006. Esses vinhedos agora estão amadurecendo e a gente deve começar a colher esses frutos em breve, né? Vamos começar a ver vinhos novos de variedades diferentes e são muitas. Um universo novo para a gente começar a experimentar e aprender de vinho. E os Qvevris? Era isso que vocês estavam esperando, né? Falar dos Qvevris. Mas, antes, eu vou dar uma aula de georgiano. Na verdade, eu vou repassar a aula de georgiano da Masterclass que eu assisti. Além de ter esse alfabeto que fica ótimo para tatuagem, com essas letras que parecem aqueles cabelinhos dos cachos de uva, o vocabulário deles também é muito vínico. Eu não sei se isso é história para vender vinho, tá? Mas achei bonita, tô repassando aqui, ouçam com parcimônia. Existe uma palavra em georgiano específica para a colheita de uva. Existe a colheita e existe a colheita de uva, que é hitveli. Eu vou até fazer um post com essas palavras escritas, porque realmente achei lindo e quem curte tatuagem, perfeito. Então, hitveli, colheita de uva, qvevri, vaso de argila para fazer vinho, e marani, vinícola de qvevri. Para a vinícola que não é de qvevri, eles têm outra palavra que ela traduz como fábrica de vinho. Marani é vinícola de qvevri, que é também aquela vinícola de garagem que todo mundo tem em casa por lá. Os qvevris, como a gente viu lá no episódio 80, não são ânforas. As ânforas são portáteis e costumam ter alças, então elas são feitas para transporte. Não só de vinho, transporte de qualquer coisa. Já o qvevri é um recipiente de barro feito para fazer vinho, exclusivamente. E se você olhar a foto de um qvevri de 6.000 a.C. e um qvevri de 2024, você vai ver que o formato deles é o mesmo. Há 8.000 anos, então, os qvevris são feitos no mesmo formato. As barricas mudaram, tem barrica redonda, tem barrica em formato de ovo, tem tamanho diferente, tem ovo de concreto, tem aquelas piscinas de cimento mesmo para fermentar, tem tanque de aço cônico, tem vários formatos aí de tanques de fermentação, mas os qvevris são feitos do mesmo jeito há 8.000 anos. E isso agora é muito legal. Engenheiros, engenheirada, presta atenção. Tem uma foto, que claro que eu vou compartilhar com vocês, de um qvevri com aquela forma que eu imagino que vocês conheçam, tem a boca mais larga em cima, aí dá uma funilada no pescoço, aí tem a parte principal do qvevri em formato de ovo e o fundo dele é uma ponta. E na foto, que é de uma vinícola chamada Twins, lá na Geórgia, que tem visitação também para quem for lá, na foto você vê que as proporções do qvevri são todas matematicamente calculadas. Então, não é que você vai fazer um qvevri mais estreito e mais comprido e outro mais gordinho. A altura da boca dele até a parte mais gordinha e a circunferência mais larga é 0,33 de H, sendo que H é o ponto dentro do vaso ali do qvevri onde você vai ter o vinho de prensa natural, ele chama. Aí, mais para baixo, tem uma altura onde vai estar uma espécie de vinho de prensa. É um vinho que vai ter um contato mais intenso com as cascas, então ele vai ficar mais intenso também. Você pode usar ele separado, você pode usar ele em blends em várias proporções, como o pessoal faz com os níveis de vinho de prensa que a gente tem agora na modernidade.
Essa largura da parte mais larga é 0,77 menos 0,58 vezes essa altura H e por aí vai. Em resumo, se você é daquela vibe de eram os deuses astronautas e acredita que os ETs ajudaram a construir as pirâmides do Egito, você também tem que acreditar que eles ajudaram a montar os Queveres. E olha que interessante, na conversa com o André, a gente falou desses extratos dentro do Quevere e ele comentou que alguns produtores usam até uma indicação no rótulo. Quando eles usam só uma parte aí desse vinho do Quevere, só uma fração, eles indicam no rótulo para você ter ideia do que esperar também. Escuta um trechinho da conversa, o André contando essa história. Então, algumas vinícolas começaram, inclusive, a separar vinhos de diferentes categorias de um único Quevere. Né? Tem um vinho da parte superior, vinho da parte mediana e o vinho da parte mais próxima da Chianti. Eles separam a camada de cima, fazem um vinho, a camada do meio outro vinho, a camada de baixo outro vinho. São vinhos totalmente diferentes. Muda da cor, muda sabor, a astringência, tanino. E ele explica isso no rótulo ou não tem nada regulado? Explica. Eu tomei fazem 2 semanas um vinho que estava lá no rótulo, que era da parte superior do Quevere. Legal, né? Nenhum dos vinhos que chega ao Brasil ainda tem isso, mas quem sabe um dia no futuro, e aí quando você vê no rótulo você já vai saber do que eles estão falando. Esses recipientes então são feitos de argila, mas não qualquer argila. Tem entre 1.000 e 4.000 litros. São também, além de fazer vinho, usados para amadurecer e envelhecer vinho, sendo que para amadurecer e envelhecer eles usam esses maiores. Já vamos explicar por quê. E tem esse formato que lá há 8.000 anos atrás, né, já obra dos extraterrestres, já era um feito da engenharia. É um negócio desenhado cuidadosamente para fazer vinho limpo, sem defeito. Essa boca mais larga faz com que o chapéu que se forme ali quando as cascas das uvas são levadas, empurradas para cima pela fermentação, eles precisam quebrar o chapéu porque senão forma a bactéria láctea em cima. Bactéria láctea e outras que podem estragar o vinho. Então o cara vai lá e quebra esse chapéu, ele enfia uma pá ali para quebrar o chapéu e afundar essas cascas para elas não ficarem em contato com o oxigênio. Vai 4, 5, 6 vezes por dia esse processo, chama pigeagem ou punch down. Isso durante a fermentação, que tem toda aquela energia rolando ali das leveduras freneticamente transformando o açúcar em álcool. E aí o corpo do Quevere, que tem aquele formato em ovo, favorece aquele movimento cinético que faz com que o líquido fique sempre em movimento ali dentro. A gente falou disso lá atrás, quando falou dos ovos de cimento, e muitos produtores acreditam que o vinho fica muito melhor feito em recipientes que tenham este formato e que garantam esse movimento eterno aí durante a fermentação. Outra coisa interessante é que quanto menor o Quevere, menor o volume, mais baixa vai ser a temperatura de fermentação do vinho que está ali dentro. De forma geral, no oeste, onde chove mais, tem influência marítima, é mais fresco, os vinhos produzidos são mais leves, mais para aquele lado de aromáticos, a gente vai encontrar Queveres menores. No oeste, seco, quente, conhecido pelos vinhos mais opulentos, também devemos encontrar Queveres maiores. Um exemplo aí para ficar na cabeça, para ilustrar: para um Quevere de 1.500 litros, é esperado uma temperatura máxima de fermentação de 20 graus Celsius. Então, o tamanho do Quevere é mais uma ferramenta aí no kit de mágica do winemaker. Eles botam lá no Quevere as uvas inteiras, né, com a casca e tudo, eventualmente também com os cachos, e a proporção de quanto cacho vai junto aí para essa fermentação pode variar. Uma tendência é que o pessoal do leste coloque mais porcentagem do que o pessoal do oeste. Porcentagem aí de cachos junto com os grãos de uva. Isso porque, se vocês lembrarem, o leste é mais quente. Então vai estar tudo bem madurinho, não vai ter gosto ruim passando para o vinho, para o suco de uva e para o vinho. No oeste, que tem aquela influência marítima mais forte, é um clima mais fresco, essas partes extra grão aí do cacho de uva não vão amadurecer tão bem, e em elas não amadurecendo vai ter aquele tanino marrento, gosto amargo e tal.
Então, a tendência é que no Oeste se use menos ou nem se usem essas partes na fermentação, só os grãos de uva mesmo. E para ajudar a fixar na memória aí naquela nossa filosofia de osmose, Oeste é justamente onde está Caquete, aquela região de onde vem a maioria dos vinhos georgianos, de 70% a 90% da produção. Terminada a fermentação, que demora aí umas 3 semanas mais ou menos, eles selam o coevre, que está lá enterrado na terra, sua boca para fora, e o vinho fica lá descansando, se estabilizando e se clarificando naturalmente. Então, todas as coisas sólidas vão começar a decantar para aquela pontinha que tem no fundo do coevre. Vocês veem que esse coevre é, portanto, definitivamente uma obra de engenharia extraterrestre, né? Tudo perfeitamente desenhado, alinhado para fazer vinho bom. O pessoal hoje usa um monte de tecnologia e até produto químico para conseguir fazer o que há 8.000 anos atrás eles já conseguiram só com um pouco de barro e uma dose de inteligência alienígena. Bom, só para deixar claro, né, porque tem gente que leva tudo ao pé da letra. Essa história do ET é brincadeira, tá? Para finalizar essa parte dos coevres, faltou só falar que o vinho não fica em contato com barro, os coevres são revestidos com cera de abelha. E um outro ponto que os georgianos levam muito a sério, que eu não sei se foram os ETs que ensinaram também, mas que eles já sabiam, coisa que hoje em dia tem gente, muita gente, mais gente do que eu gostaria, que não leva isso tão a sério, é limpeza, higiene. A cada vez que eles vão usar, os coevres são cuidadosamente, meticulosamente limpos. Uma limpeza que demora de 5 a 6 horas, aí com uma escovinha, e para confirmar que está limpo, depois eles lavam com água e o cidadão bebe a água do coevre que ele acabou de lavar. Bora falar dos vinhos, então? Temos uma boa oferta de vinhos georgianos aqui no Brasil já, e acredito que vai melhorar ainda, que agora que temos wine hunters especializados vivendo na Geórgia. O maior portfólio quem traz é a Wine 7 e eu pedi para o André falar para a gente dar as dicas sobre o portfólio e como a gente abordar este novo mundo. O número 1 para mim é o rótulo da vinícola Ascanelli. Temos três Ascanellis no Brasil. Nós temos o Ascanelli Saperavi, que não passa por coevre, para a pessoa entender a uva Saperavi primeiro. Antes dela passar pelo coevre, antes de passar por madeira, vai tomar o puro Saperavi, vai começar a compreender o vinho. Depois ele vai dar um passinho extra, vai para o Saperavi em coevre. Paralelo a isso, já vai para o vinho laranja também, vinho âmbar, que é o vinho coevre em si, que é o vinho branco da uva Catsitelli, fica também 6 meses em coevre. Nesse vinho não são colocados os talos, são colocados em torno de 80% das cascas e ficam 6 meses após a fermentação em contato com as cascas. E se quiser procurar alguma coisa mais exótica ainda, a nova linha que chegou, chamada Georgian Sun. São 4 rótulos que chegaram no Brasil agora, e um deles se chama Mitsvani Green. Mitsvani é uma uva também, é uma variedade de uva, e ele é feito em coevre, só que ele tem residual de açúcar de 11%. Esse toque de açúcar, ele quebrou a astringência do coevre. Ele ficou um vinho muito mais fácil de beber. E quem quiser fazer uma degustação mais aprofundada de Saperavi, tem algumas opções no portfólio da Wine 7. Nós temos vinhos Mucuzani, nós temos vinhos Napareuli, Kindzmarauli. Repetindo então, Mucuzani, Napareuli e Kindzmarauli, que é aquele adocicado que ele comentou, tem 18 a 45 gramas por litro de açúcar e são todos micro-regiões PDOs de Caquete, ou Carrete aí, como ele fala. Mas não é só isso, temos mais opções de vinhos georgianos aqui no Brasil e esses eu já provei, então vou contar em primeira mão. A degustação da Masterclass do WSG, que tem a gravação, que eu vou deixar o link também para vocês, tem uma sugestão de vinhos aí nessa linha didática mais ou menos parecida com a do André. É um pouco mais variada, até porque eles têm acesso a um portfólio maior lá na Inglaterra. Mas a gente tem também mais opções aqui no Brasil, já vou falar delas. Deixa eu primeiro dizer qual a sugestão de vinhos que eles dão, o WSG, para a gente entender Geórgia.
um branco seco de variedades como a Ricatitele, Tsinandali ou Mitsvani, e aí um vinho no estilo normal ou europeu, um vinho âmbar de Qvevri de variedades como Ricatitele, Kissi ou Mitsvani, um Saperavi tinto de Qvevri, um Saperavi tinto sem Qvevri, né, normal, estilo europeu, e um vinho de fora de Caquete, de uma região mais fria, mais lá para o lado da costa leste. E eles escolhem um vinho de Imerete, que é uma região que eu não ia falar, mas já que estamos, né, já que tem o vinho e tem no Brasil também, vamos falar um pouquinho de Imerete. É a segunda região mais importante de vinhos da Geórgia, só perde aí para Caquete, onde está quase tudo. Ela fica mais para leste, mas ela não está na costa, ela está protegida dos ventos que vêm ali do Mar Negro, com verões quentes e secos, que, segundo o editorial do Wine Searcher, permitem a completa maturação das uvas, mas, apesar disso tudo, é uma região especializada em vinhos brancos. Contém uma única PDO, denominação de origem controlada, chamada Izviri, que é exclusiva para vinhos brancos. É uma região montanhosa, com altitudes variando de 50 a 500 metros de altitude, solos super variados, mas com bolsões ricos em carbonato de cálcio, e talvez por isso a tendência a produzir mais vinhos brancos. A gente já viu, né, que carbonato de cálcio é o resumo do suprassumo das coisas lindas do vinho. E o grande destaque aqui, ou pelo menos a coisa mais comum, os vinhos mais comuns, são um blend de duas variedades obviamente nativas, que são Tsolikuri e Tsitska. E a gente tem vinho de Tsitska de Imerete aqui no Brasil. Mas muito bem, voltando então à degustação da Masterclass da Geórgia do WSG. Para facilitar a nossa vida, eles dão uma lista de produtores recomendados. Tudo bem mais fácil de encontrar na Europa, alguns nos Estados Unidos, e aqui no Brasil só tem um, que é o Pheasant Steers, do portfólio da Europa Importadora, que é justamente o produtor deste vinho de Imerete 100% Tsitska. Ele teve aqui no Brasil, agora na época da Feira Naturebas, em julho, e eu provei os vinhos dele. Chama John, é um americano, foi parar na Geórgia porque a esposa trabalha com música, estava fazendo uma pesquisa, um trabalho com música folclórica georgiana. Ele é pintor, na verdade, mas diz que estava lá de bobeira, parou um cara com um trator ali na frente da casa dele e falou: "Meu, me ajuda. A gente tem essa riqueza toda de variedades de uva, a gente faz esses vinhos com esse método super tradicional e tal, mas a gente não consegue vender." E assim, segundo ele contou pra gente, nasceu um produtor de vinho e um apaixonado pelos vinhos da Geórgia. Esse Tsistica dele é 100% Tsistica, é um laranja bem leve, tem 3 dias de maceração só, mas fica 9 meses no Qvevri. Não é para isso dar gosto de barro, né? Não é para ter nenhuma troca com o Qvevri, porque, acho que até esqueci de comentar ao longo do episódio, mas eles são revestidos com cera de abelha. E, inclusive, esse é um ponto de crítica dos naturebas extremistas, porque diz que a cera de abelha é uma intervenção. Mas, enfim, fato é que o vinho não tem contato direto com o barro, mas dá sim uma mudança no vinho. Eu acho ótimo para iniciantes, tanto no estilo laranja quanto no estilo Qvevri. Outro vinho deles que eu curti bastante, eles chamam de rosé, mas me pareceu um vinho laranja. Ele é 100% Vardisperi Ricatitele, que aparentemente é uma mutação rosada da Ricatitele, que é a uva branca mais plantada na Geórgia. Bom, na ficha técnica dele está escrito que ele é prensado diretamente, então praticamente não tem maceração, e que ele é fermentado no Qvevri. E como disse que ele foi prensado, quer dizer que é só o suco, não tem casca, não tem talo, não tem nada. E aí, depois de fermentado no Qvevri, ele vai para tanque de aço inox comum. E para mim, esse vinho é mais um laranja light, daqueles ótimos para quem está começando nessa pegada. Lá na degustação, o pessoal falava: você gostou mais do vinho rosé do que do laranja? E eu pensava: meu, do que essa gente está falando? Mas é que na ficha dele está escrito que ele é rosé. Não achei que era assim.
E também achei muito erro lá no site da Europa, tá? Às vezes está escrito um negócio ali na descrição do vinho, quando você entra na ficha técnica está escrito outra coisa. Esse vinho me lembrou tanto na cor, quanto no prazer que ele me deu de degustar, quanto nessa história da uva esquizofrênica, aquele Semillon Rosé da África do Sul que eu falei aqui em algum episódio do podcast e que eu postei no Instagram. Gostei muito, um laranja ou rosé, como queira chamar, bastante delicado e à prova de sustos. Aí seguimos explorando o portfólio da Pheasant Steers com um varietal 100% de Mitsvani. Mitsvani significa verde, é outra uva branca autóctone lá da Geórgia, e na Masterclass a Sara disse que ela lembra um pouco um Sauvignon Blanc. Esse já é bem laranja mesmo, fermentação e envelhecimento no Quevri por 9 meses. Bom, esses vinhos são todos de caquete, tirando o primeiro, que era de Imerete, e esse que eu vou falar agora é de Imerete também. É um 100% Tissot Couri, outra uva branca. É um vinho branco mesmo, passa pouquíssimo tempo, algumas horas em contato com casca só, mas é fermentado em Quevri. Outro vinho, né? Se você ainda não teve variedades autóctones suficientes por um episódio de podcast, temos mais um vinho que é 100% Kikvi. Vou soletrar, porque na verdade tem só 2 vogais nessa palavrona. K-H-I-K-H-V-I. E essa Kikvi, juntamente com a Rikatsiteli e a Mitsvani, são consideradas as 3 principais brancas lá da Geórgia. E essa é mais uma variedade resgatada em 2004. Nos registros, eles tinham um único hectare dessa variedade, Kikvi. E graças a essa renovação, aos produtores que investiram nela, ela está sendo mais plantada e está ganhando popularidade também entre os consumidores. Esse vinho também é de caquete, fermentado e envelhecido em Quevri, 9 meses. E aí, para fechar com chave de ouro, tem um tinto chamado Polifonia, que tem mais de 200 variedades de uva. Isso é o que está escrito na ficha, porque no release que eles mandaram diz 417 variedades. Isso sim, acho que a gente pode chamar de um field blend de respeito. E por fim, mais um vinho que está aqui no Brasil, que eu conheci na Feira Naturebas, é um laranja de Rikatsiteli, feito em Quevri, e que possivelmente tem o melhor preço de todos esses aí que eu comentei. R$200 da importadora Cepage, uma importadora carioca. Não é um vinho barato, mas de todos os que a gente falou hoje, acho que é o que está mais em conta aqui no Brasil. E sempre lembrando, né, que o método de produção do Quevri, ele é muito intenso, ele requer muito trabalho, muita mão de obra. Eles falam em 10 vezes mais trabalho do que um vinho fermentado em tanque de inox normal. Daí o preço. Chama Primitif, é orgânico, natural, biodinâmico, e o enólogo é um francês, chama Sébastien David, e ele é lá do Vale do Loire, fazendo vinhos na Geórgia. Vou deixar todos esses links dos vinhos, das fontes consultadas no www.simplesvinho.com no post deste episódio. Uau! Belo mergulho na Geórgia, como há muito tempo a gente não fazia aqui no Simples Vinho. Quem quiser se aprofundar ainda mais, vai ter algumas oportunidades. Nós vamos estar na ProWine, né, com 7 vinícolas, com 28 rótulos, e nós vamos estar ministrando masterclasses em 5 ABSs no Brasil, Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife, Fortaleza e Goiânia. Então, se você estiver em Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife ou Goiânia, vai ter essa oportunidade de participar das masterclasses na ABS. Mas se você estiver aqui por São Paulo, se você vier para São Paulo de 1 a 3 de outubro, temos a ProWine, maior e mais importante feira de vinhos e destilado das Américas. Ela está maior a cada ano, estou ansiosa. Era isso por hoje, gente. Grande abraço, eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim.